Desde já abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 2. Seguimos hoje com a sexta mensagem dessa série que nós estamos estudando, Atitudes e Sabedorias. Se você não perdeu nenhuma, eu quero te dar os parabéns. Se você chegou a perder, mas você acompanhou lá no nosso YouTube, no nosso canal da Primeira Igreja, parabéns para você também. O que importa é você não ficar de fora dessas exposições, sem entender aquilo que Tiago tem a propor para nós hoje. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que se chama postar menos e viver mais. Isso é muito importante para nós, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, que nós precisamos de fato postar menos e viver mais. Eu só vou esperar agora que eu vou trocar de microfone. Então, Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Esse texto que é um texto muito conhecido, Tiago 2, a partir do verso 14, que é quando Tiago vai falar uma expressão muito forte, que a fé sem obras ela é morta. Esse texto ele deu um pouco de problema, por exemplo, na época da Reforma. Lutero foi um dos teólogos que não conseguiu entender o que Tiago queria dizer. Então, naquela época, naquele contexto, por exemplo, Lutero queria tirar Tiago porque ele entendia que Tiago estava indo contra Paulo ou contra a doutrina da justificação pela fé. Então, é um texto bastante interessante, importante, e eu quero trabalhar com ele, trabalhar ele nesta noite. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitado de alimento diário, e um de vocês disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu as escrituras que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai, fale conosco profundamente, toque profundamente nos nossos corações e nos ajuda a entender esse texto e aplicá-lo por meio do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Amém. Postar menos e viver mais. O que vem aí na sua cabeça quando você escuta isso? Quando você escuta, por exemplo, esse tema, postar menos e viver mais. Talvez você pense, não, eu preciso sair um pouco das redes sociais e ir mais para a vida real. Bom, é uma necessidade, é uma aplicação. Mas quando eu penso nesse tema ou nesse título de postar menos e viver mais, eu paro para
para pensar no fato de que agora nós estamos em um mundo completamente conectado. Agora nós vivemos um mundo, não agora, mas há bastante tempo, nós vivemos o mundo das redes sociais, né? Nós temos agora uma nova forma de expressar a nossa fé. Nós fazemos isso constantemente, por exemplo, através dos nossos stories no Instagram. Lá a gente compartilha uma música que fala sobre Jesus. Lá a gente compartilha algum versículo bíblico. Lá a gente segue, por exemplo, páginas de teologia. A gente segue alguns pastores. Eles postam alguma mensagem legal, mensagem sobre a nossa fé. E nós compartilhamos. Nós temos então a prática de compartilhar, de demonstrar agora a nossa fé através das redes sociais. Então, quando eu olho para isso, eu percebo que existe um novo desafio, uma nova etapa, um novo pensamento que nós devemos ter sobre como nós vamos conciliar as redes sociais com algumas verdades ou com alguns ensinamentos das Escrituras. Por exemplo, a ordem de Jesus sobre a intimidade da nossa oração. Jesus diz o seguinte: olha, quando você orar, você vai entrar no seu quarto e você vai orar em secreto. E como isso fica, por exemplo, quando nós compartilhamos nas redes sociais o nosso devocional, o nosso momento devocional, que a gente às vezes chega, pega a Bíblia, tira foto, Deus falou comigo hoje. Como é que nós podemos relacionar isso se Jesus nos manda fazer intimidade e nós compartilhamos, por exemplo, às vezes, os nossos momentos devocionais? Então, eu creio que a gente pode conversar sobre isso depois, algum dia. A gente pode conversar bastante sobre isso. Eu acho que existem muitos desafios que as redes sociais trazem para a nossa fé. Mas eu dou esse desafio, ou esse fato, por exemplo, para demonstrar que existe essa relação. Que agora a nossa fé, ela tem alguns desafios novos com as redes sociais. E um desses desafios é o que aparece aqui na proposta de Tiago, quando ele diz sobre a necessidade de ter não somente fé, mas ter também prática. Porque esse é um desafio do dia a dia, esse é um desafio do nosso cotidiano. Mas também agora é um desafio nosso como pessoas que fazem parte de redes sociais, como pessoas que têm Twitter, Instagram, que têm WhatsApp, etc, etc. Por que é um desafio? Exatamente porque nesses lugares nós constantemente declaramos a nossa fé. Nesses lugares nós constantemente compartilhamos alguma coisa que remeta à nossa fé. Só porque Tiago chama a nossa atenção para o fato de que essa fé precisa andar lado a lado das obras, das nossas atitudes. Então, eu gostaria de hoje que a gente entendesse a importância das atitudes na caminhada cristã. Como as nossas atitudes são importantes para além das declarações, para além da fé que nós dizemos que temos, ou para além da fé que nós falamos para as pessoas que nós temos. Tiago está preocupado com algo muito sério aqui nesse texto. Se você olhar no verso 20, Tiago vai falar sobre uma fé inútil. Essa é a preocupação central de Tiago. Tiago está preocupado com uma fé inútil. O que seria essa fé inútil? Bom, é uma fé improdutiva, é uma fé estéril, é uma fé que não produz frutos. Ou seja, é uma fé que não possui obras. É uma fé onde não há evidência, onde você só declara, você diz, eu tenho fé, mas essa fé não muda as suas atitudes, essa fé não faz você mudar as suas convicções, essa fé não faz você mudar os seus pensamentos, essa fé não faz você mudar os seus relacionamentos. Então isso é uma fé inútil, que você diz, eu tenho fé em Jesus, mas isso não muda nada na sua vida, isso não faz qualquer diferença no seu ser, no seu dia a dia. É interessante observar que antes Tiago falou sobre o perigo da gente ser ouvinte e não praticante. Olha, vocês estão escutando demais e praticando de menos. Agora Tiago chama atenção para as nossas declarações.
Ele está dizendo assim, olha, vocês falam que têm fé demais, vocês dizem que têm fé, vocês compartilham essa fé de vocês, mas vocês vivem muito pouco. Então, a fé inútil é a fé que nós dizemos que nós temos, mas que nós não vivemos. É a fé que nós declaramos constantemente, olha, eu acredito em Jesus. É a fé que a gente coloca lá na bio do Instagram, cristão. Bom, ali é minha fé. Eu estou expressando a minha fé só porque é essa fé que fica por isso mesmo, que não vai para a prática. Tiago dá 2 exemplos dessa fé. Primeiro, essa fé é uma fé que os demônios têm. Tiago vai dizer que ele diz aí no versículo de número 19, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então veja que Tiago dá um exemplo muito claro, porque os demônios creem em Jesus. Os demônios sabem e acreditam que Deus é o Todo-Poderoso. Eles sabem e acreditam que Deus deu a salvação ao ser humano. Eles sabem e acreditam que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Se você abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, você vai ver o relato de quando Jesus chega ali na região dos Gesarenos. Quando Jesus chega naquela região, tem um homem endemoniado. E aquele homem endemoniado, quando vê Jesus, ele se prostra diante de Jesus e pergunta: o que você quer comigo, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, aquele demônio sabia, ele cria em Jesus, ele exercia esse crer, essa fé em Jesus. Ele sabia que ele era o Filho do Deus Altíssimo, e ele cria tanto que ele declara: o que você quer comigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Então esse é o primeiro exemplo. Uma fé que nós cremos. Talvez seja a fé que muitos no Brasil têm. É por isso que o Brasil é, em sua grande quantidade, se diz evangélico, se diz cristão. Porque eles creem em Deus. Eles creem em Jesus. Eles sabem que Jesus existe. Eles sabem que Deus existe. Eles sabem que Deus é o Senhor, que Deus é o Criador. Mas isso não muda muita coisa na vida deles. O segundo exemplo dessa fé inútil, dessa fé morta, é a fé que não se preocupa com os outros, é a fé que não tem qualquer interesse na vida dos outros. Tiago vai dizer isso nos versos 15 e 16, porque Tiago diz aí sobre alguém que está passando por necessidade, está necessitando de roupa e de alimento, e aí você vê essa pessoa e você diga: vá em paz. Isso aí é uma declaração de bênção. Você vê alguém que está passando por necessidade, você chega nessa pessoa e você diz: Deus te abençoe. Você diz: olha, eu estou orando por você. Você diz: olha, não se preocupe que eu vou estar clamando ao Senhor para que Deus abençoe sua vida. Isso é uma declaração de bênção na vida da pessoa. Só porque Tiago vai dizer: olha, se essas bênçãos que você declarou ficou por isso mesmo, você não ajudou a pessoa, não há qualquer proveito nisso. Não adianta você encontrar alguém necessitado na rua e você dizer: Deus te abençoe, e você não ajudar a pessoa. Porque beleza, você declarou a sua fé, você disse que você acreditava que Deus poderia abençoar aquela pessoa, mas você não teve atitudes que demonstraram isso. E aqui nós precisamos compreender por que isso então é considerado uma fé morta. Não é suficiente eu dizer que vou orar pela pessoa, não é suficiente eu orar pela pessoa. Bom, as Escrituras falam constantemente sobre a necessidade da gente cuidar dos necessitados. Falam constantemente sobre a necessidade da gente ajudar aqueles que não têm condições. Deus ordena isso constantemente. Em segundo lugar, o nosso corpo possui uma importância muito grande. Por exemplo, na teologia paulina, Paulo entende que o ser humano só é ser humano quando ele tem corpo e alma. Se ele tem só um, ele não é ser humano, ele pode ser qualquer outra coisa. Mas ser humano só é quando ele tem o corpo e a alma. E aí as Escrituras dão uma importância muito grande para o nosso corpo. Então veja, se a nossa fé
entende que o corpo é importante, se a nossa fé entende que o corpo é importante, que ninguém pode ficar aí vivendo sem alimento, que ninguém pode ficar aí passando fome porque isso faz mal, como é que eu posso chegar a alguém que está necessitado de alimento e dizer, Deus te abençoe, e não ajudá-la na sua fome? Então veja que isso é um exemplo claro de uma fé que é morta. Você declara, você sabe o que é que sua fé diz, você sabe o que é que sua fé crê, mas você não vive. Você sabe o que é que sua fé entende, mas você não pratica aquilo. É por isso que para Tiago essa fé é uma fé improdutiva, uma fé que não exerce cuidado com as pessoas. É você declarar, mas não está disposto a viver o que ela nos ensina ou o que ela nos exige. Isso é muito comum. Nós estamos muito dispostos a dizer que nós somos cristãos. Existe uma galera hoje que está muito disposta a dizer que acredita em Deus. Quando nós olhamos para o cenário político e nós vemos que, por exemplo, Deus se tornou parte de um slogan político ou de um partido político, nós vemos que muitas pessoas estão dispostas a dizer que creem em Deus, porque essa afirmação condiz com a minha posição política, porém não estão dispostos a viver o que essa fé em Deus exige. Então, isso é uma fé improdutiva. Quando nós dizemos que nós cremos em Deus, mas não estamos dispostos a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. E aí Tiago pega muito pesado quando ele diz, olha, é impossível existir uma fé sem obras. Ela é uma fé morta. Se ela existe morta. É impossível existir fé sem obras. Por que não é possível? Talvez fique essa pergunta. Porque, pessoal, são as obras. São as nossas atitudes. É o que nós fazemos ou deixamos de fazer. É o que nós compartilhamos ou deixamos de compartilhar. É o que nós acessamos ou deixamos de acessar. É o que nós falamos ou que deixamos de falar, que evidenciam, que demonstram se nós temos realmente uma fé em Deus. Tiago utiliza de uma ironia aqui bem legal, porque ele diz o seguinte, mostre-me a sua fé sem as obras. É como se Tiago estivesse dizendo assim, eu quero ver, tenta, bora ver se tu consegue me mostrar a sua fé sem as obras. É impossível. E aqui eu aprendo uma lição muito grande. Pessoal, quando nós queremos falar da nossa fé, nós podemos falar sobre muitas coisas. Quando nós queremos falar da nossa fé, nós podemos falar que nós acreditamos em muita coisa. A Bíblia é repleta de coisas, repleta de ensinamentos, repleta de doutrinas, e nós podemos falar de muitas coisas. Mas enquanto isso não vier para a prática, não vai fazer qualquer sentido. Enquanto isso não vier para as nossas atitudes, não vai fazer qualquer sentido, porque isso vai ser apenas um discurso. Isso vai ser apenas mais uma fala, apenas mais um discurso como qualquer outro. E esse, eu percebo, é um grande perigo de se estudar teologia e a vida de alguns teólogos. Eu não estou dizendo que é errado você estudar teologia ou você estudar alguns teólogos. Não, eu incentivo você a fazer isso. Mas existe um problema. Eu tenho percebido que há um crescente número de jovens que se interessam pela teologia, que se interessam por estudar a vida de teólogos, que se interessam de estudar a história do cristianismo, que se interessam em estudar a patrística, que se interessam em estudar tantas coisas. Beleza, legal, não há nenhum problema nisso. Mas o grande problema é quando alguns desses são incentivados a falar das doutrinas que aprenderam. E falam das doutrinas que aprenderam, falam dos teólogos que aprenderam, não conseguem mais falar de Bíblia sem citar um ou outro teólogo, não conseguem mais falar de Bíblia sem citar Agostinho, sem citar Spurgeon, sem citar C.S. Lewis, e aí aprendem doutrinas, aprendem teologias e falam disso, mas o grande perigo é quando isso fica somente na fala.
não faz qualquer diferença na prática do dia a dia. E aí é isso que eu tenho percebido, nós temos uma grande quantidade de jovens interessadas em teologia e em grandes teólogos, que estudam, que pesquisam demais, que falam, que discutem doutrinas, que acreditam que a fé se resume a isso, a discutir teologia, que acreditam que a fé se torna apenas discutir doutrinas, conceitos, pontos de A ou de B. Porém a fé, ela é muito mais que isso. A fé, ela precisa ser vivenciada. Não vai fazer qualquer diferença, ou não vai fazer qualquer sentido nós termos nas nossas costas, nós termos uma carga muito grande, ou nós termos uma base em grandes teólogos, se essa base não modificar as nossas atitudes. Não adianta a gente compartilhar as frases dos grandes teólogos que existiram na história, dos grandes avivadores que existiram na história, dos grandes pastores que existiram na história, compartilharmos da mesma convicção de grandes pessoas e homens e mulheres de Deus que tiveram na história, se isso não mudar a nossa atitude. Não faz qualquer sentido. É por isso que eu vejo como muito perigosa alguns que têm ido por esse caminho e estudado apenas com o objetivo de conhecimento, porque partem para isso. Partem apenas para compartilhar essas convicções. Olha, eu acredito que esse cara pensa assim, eu sigo ele. Olha, eu acredito que esse grupo pensa assim, eu sigo ele. Mas isso fica por isso mesmo. Não muda qualquer coisa na atitude. Não muda qualquer coisa na vivência. E aqui eu aprendo que nós precisamos tomar o cuidado para que nós não sejamos apenas declaradores e compartilhadores do que nós acreditamos e deixamos de viver a nossa fé. Nós precisamos tomar esse cuidado. Porque é muito fácil a gente compartilhar uma publicação de alguma página de teologia, por exemplo, no Instagram. Mas é muito difícil viver o que o Evangelho nos diz. E aí nós precisamos aprender isso. Que se nós ficarmos somente nos conceitos, que se nós ficarmos somente nas teologias, que se nós ficarmos apenas nas convicções de que várias pessoas tiveram e não vivenciarmos o Evangelho, não vai fazer qualquer sentido. Não vai fazer qualquer diferença. Não vai fazer qualquer importância. É por isso que Tiago diz que sem as obras não é possível mostrar a nossa fé. Você pode escrever um livro de teologia sistemática, você pode escrever e abrir um podcast para você pode gravar vídeos no YouTube falando do que você acredita, mas sem obras a sua fé não será evidenciada, só será mais um discurso. Só será mais uma convicção teológica. Só será mais uma doutrina que você acredita nela. Mas não será uma fé viva, como Tiago está nos exortando. Então, nós precisamos praticar aquilo que o Evangelho nos diz. Porque são as atitudes que evidenciam a nossa fé. São as atitudes que evidenciam que nós pertencemos a Jesus. É por isso que Tiago declara que as obras são a evidência da nossa justificação. São as obras que evidenciam que nós somos justificados. Mas aí talvez você pergunta, pastor, mas não é só a fé que justifica? Paulo não diz isso? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Bom, Paulo diz que é a fé que justifica. E agora Tiago está dizendo que Raabe e Abraão foram justificadas pelas suas obras. Como é que nós podemos entender isso aí? Tiago está indo contra Paulo, Paulo está indo contra Tiago, os dois estão brigando. Não é isso que está acontecendo aqui no texto. Nós precisamos aprender algo sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento tem diferenças teológicas entre eles. Um autor pode utilizar um conceito de uma determinada maneira e o outro autor pode utilizar de outra maneira. Por exemplo, aqui nós temos 3 palavras muito importantes: fé, obras e justificação. Paulo usa fé, obras e justificação de uma forma e Tiago vai usar
de outra forma, sem os dois se contradizerem. Bom, para a gente entender melhor, fé para o apóstolo Paulo é o início da salvação. Ele está pensando em fé como processo inicial, aquilo que nós precisamos ter para ser salvo. A fé em Paulo seria eu abrir mão da minha própria justiça, eu abrir mão da minha boa prática, que eu acho que eu tenho, para aceitar a obra de Cristo, para aceitar aquilo que Jesus fez por mim. Então isso é fé para Paulo. Obras para o apóstolo Paulo são a ideia do legalismo, é a tentativa que eu tenho de ser salvo pela minha boa conduta. É por isso que Paulo vai dizer que não é possível ser salvo pelas minhas obras, porque eu sou pecador. Então veja que fé, início de salvação, obras, a tentativa de eu ser salvo pela minha própria capacidade. E aí Paulo entende que a justificação é a declaração de Deus de que o homem é salvo. Então, quando Deus diz que o ser humano é salvo, então o homem é justificado. Isso acontece quando ele abstém-se da tentativa de ser salvo por si mesmo e aceita então a obra de Cristo. Paulo está pensando em justificação em relação a Deus. Tiago utiliza essas mesmas três palavras de uma maneira diferente. Veja só, fé para Tiago não tem a ver com o início da salvação. Fé para Tiago está no desenrolar da salvação. É a fé que nós dizemos que exercemos. Quando eu digo, eu tenho fé em Jesus. Então isso é fé para Tiago. As obras para Tiago, então, já não tem a ver com a legalidade, não tem a ver com a tentativa de eu ser salvo por elas, mas tem a ver com as boas obras que eu devo fazer porque eu sou salvo. Deu para entender a diferença? E Paulo vai dizer dessas obras. Quando ele diz lá em Efésios capítulo 2, verso 10, ele diz que nós fomos salvos por meio da graça, por meio da fé, para as boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E a justificação, então, para Tiago, tem a ver com o demonstrar que nós somos justos aqui na terra. Não em relação a Deus, mas aqui, uns com os outros. Veja, os mesmos termos utilizados de maneira diferente. Então, Paulo não está contradizendo Tiago e Tiago não está contradizendo Paulo. Eles estão falando de momentos diferentes da nossa salvação e aqui nós precisamos olhar para esse conceito de Tiago. Essa fé e essas obras que Tiago está falando para nós, que tem a ver com as obras que nós devemos ter porque nós somos salvos. Nós precisamos entender muito, nós precisamos compreender demais isso, de que o que evidencia a nossa fé não são as nossas declarações. Nós podemos sair na cidade dizendo para todo mundo, eu creio em Jesus. Nós podemos dizer na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso colégio, eu creio em Jesus. Mas se nós não demonstrarmos por meio da atitude, essas declarações vão ser inúteis. É por isso que nós devemos lembrar que os maiores sermões que nós podemos pregar é a nossa própria vida. São as nossas próprias atitudes. E Tiago dá o exemplo de Abraão e Raabe. Tiago, por exemplo, chama atenção para o fato de que a fé e as obras operaram juntas em Abraão. Porque pense, Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E aí Abraão diz, não preciso. Eu não vou levar o meu filho para o sacrifício porque eu acredito. Eu já sei que o Senhor vai dar uma outra forma. Então eu vou ficar aqui, eu não vou fazer isso. Eu creio. Bom, não faria muito sentido. Não seria provado, não seria evidenciado a fé de Abraão. Mas ela só é evidenciada quando ele pega o seu filho e vai sacrificar. Ou seja, é a sua atitude que evidenciou, que demonstra o quanto ele acreditava em Deus. A mesma coisa acontece com Raabe. Só é evidenciado quando acontece, quando se faz, quando se tem atitudes. E aqui eu quero chamar a nossa atenção para algo muito importante. Galera, a gente não pode
não podemos tratar a nossa fé apenas como mais um conceito. Não podemos tratar a nossa fé apenas como mais uma ideologia. A gente tem vários conceitos no mundo. Nós temos pessoas que dizem crer e descreem em várias coisas. Pessoas que creem em várias convicções. Pessoas que creem em várias ideologias. E muitas dessas crenças, muitos desses conceitos que as pessoas têm, não fazem muita diferença na vida das pessoas. Não fazem. A gente pega alguém que estuda filosofia, eles vão dizer que acreditam em várias vertentes, em várias ideologias, mas muitas vezes nós não vemos isso na prática, isso não muda a prática. E aí nós precisamos então entender que a fé que nós temos em Jesus precisa ser diferente. Porque Jesus nos chama para exercer uma fé nele. Jesus nos chama para exercermos uma fé que nos faz sal da terra e nos faz luz do mundo. Porque não adianta a gente ficar mencionando que nós cremos em Jesus se isso não muda se isso não muda nada na nossa vida. Se isso não faz a diferença para as pessoas com as quais nós estamos convivendo. Não adianta nada você estar no seu trabalho e você dizer que crê em Jesus se isso não faz diferença para as pessoas. Não adianta nada a gente estar numa sala de aula com vários colegas e a gente declarar: olha, eu creio em Jesus, olha, eu tenho fé em Jesus, e isso não mudar nada no meu comportamento e na minha relação com os outros. Nós precisamos parar de falar que nós cremos demais em Jesus e começar a viver isso. Nós precisamos parar de ficar o tempo todo declarando a nossa fé, dizendo: olha o tanto que eu creio em Jesus, e começar a demonstrar isso com as nossas atitudes. Porque de declarações o mundo está cheio, de conceitos, de ideologias o mundo tem demais. Pessoas que falam, que dizem: eu acredito nisso, naquilo outro, mas que essas crenças não mudam nada na sua vida. Porém, Jesus nos chama a vivermos uma fé que transforma. Jesus nos chama a viver uma fé que muda a nossa vida, que muda onde nós estamos, que transforma pessoas. É interessante observar que existem pessoas que não precisam dizer que têm fé em Jesus para a gente saber que elas têm fé em Jesus. Não sei se você já conheceu alguém assim. Uma pessoa que você sabe que ela é cristã. Não porque você já ouviu dela. Não porque ela já chegou a você e disse: olha, eu creio em Jesus. Não, mas porque você olha para as atitudes. Porque você olha para a boa conduta, para a boa prática. E aí você sabe, aquela pessoa é cristã. Aquela pessoa conhece a Jesus. Nós temos jovens, por exemplo, nas faculdades, onde os seus colegas de turma e seus professores não sabem da sua fé. Nós temos jovens em escritórios de seu trabalho, em que os seus colegas de trabalho não sabem da sua fé. Mas aí talvez você diga o seguinte: não, é porque eu sou muito vergonhoso. Eu não consigo falar de Jesus para as pessoas. Eu não tenho oportunidade de dizer para as pessoas que eu creio em Jesus. Mas isso não é uma desculpa. Isso pelo menos não deve ocorrer. As pessoas não devem deixar de saber que nós cremos em Jesus, que nós temos uma fé em Jesus, porque nós não temos a oportunidade de falar para elas que nós cremos em Jesus. Porque jamais falta. Você pode não ter a oportunidade de falar de Jesus, mas jamais falta oportunidade para nós de demonstrar a nossa fé com as nossas obras. Talvez você até tenha vergonha demais. Não consigo falar com as pessoas. Eu sou muito tímido, eu sou na minha, não tenho oportunidade, não converso com ninguém, eu chego, vou embora, não converso com ninguém. Mas você tem a oportunidade de demonstrar Jesus através da sua obra. Através das suas atitudes, deixando de fazer algo que é errado, pensando em coisas diferentes, tendo atitudes diferentes, fazendo, sendo melhor. Isso demonstra que você serve a Jesus. Isso demonstra que você tem fé em Jesus.
E em segundo lugar, nós precisamos tomar muito cuidado para que a nossa fé não seja algo estagnado. Para que a nossa fé não seja algo parado. Para que a nossa fé não seja um negócio em que nós dizemos assim: eu aceitei Jesus, fui batizado, creio em Jesus e para mim está ok. Pronto, parou, acabou aí, eu não tenho mais qualquer missão, eu não tenho mais qualquer tarefa. Gente, a nossa fé não é algo somente a ser declarado e a ser postado. Nós somos maravilhosos em falar daquilo que nós acreditamos. Nós somos muito bons nisso. Nós somos perfeitos em postar nos nossos stories músicas que falam de Jesus. Nós somos perfeitos em postar nos nossos stories frases, pregações e tantas outras coisas que remetem à nossa fé. Só porque se tudo isso ocorrer sem atitudes que de fato demonstrem, se tudo isso, se todo esse compartilhar acontecer sem mudar as nossas atitudes, não vai adiantar de nada. Porque às vezes nós temos a capacidade, ou talvez a falta de bom senso, de compartilharmos em um dia algo que remeta à nossa fé, algo que fale de Jesus, e no outro dia a gente compartilha algo que desconstrua completamente que nós temos uma fé em Jesus. Nós precisamos parar de declarar e precisamos viver mais. É por isso que nós precisamos nos policiar. Nos policiar da maneira que nós estamos vivendo. Nos policiar no nosso dia a dia e especialmente nos autoexaminar na nossa postura nas redes sociais. Precisamos fazer esse autoexame. Porque é lá onde nós compartilhamos, lá onde nós declaramos muitas vezes. Lá a gente compartilha a foto da igreja, lá a gente coloca que a gente crê em Jesus, lá a gente compartilha muitas coisas que dizem para as pessoas que nós somos cristãos e que nós cremos em Jesus. Porém, não pode ficar só nisso. A nossa atitude, o nosso comportamento lá também precisa demonstrar que nós cremos nesse Senhor, que nós cremos nesse Salvador. Faz muito mais diferença, preste atenção nisso. Faz muito mais diferença as pessoas conhecerem a Jesus através das nossas atitudes do que as pessoas conhecerem a Jesus por meio da nossa fala ou por meio do nosso story, né? E não ver esse Jesus em nós. Porque às vezes a gente fala, publica, mas as pessoas não veem esse Jesus. Isso não faz diferença na vida das pessoas. Na verdade, isso atrapalha mais as pessoas a acreditarem em Jesus. Eu quero dizer algo para a gente que é muito importante e que nós precisamos entender. Gente, a fé que nós temos, ela muda as nossas convicções. A fé que nós temos, ela nos faz andar na contramão do mundo. A fé que nós temos em Jesus nos faz sermos os melhores naquilo que nós fazemos. A nossa fé, a fé que nós temos em Cristo Jesus, é uma fé que nós devemos exercer e que Jesus quer que nós exerçamos para fazer a diferença. Se você diz que você tem fé em Jesus, mas isso não muda nada na sua vida, isso não muda nada nas suas atitudes, isso não muda nada nos seus relacionamentos, isso não muda nada naquilo que você fala, naquilo que você ouve, naquilo que você compartilha, então, talvez a sua fé seja uma fé morta. Nós precisamos nos policiar e tomar cuidado com isso, para que nós não tenhamos uma fé morta, para que nós tenhamos uma fé em Cristo Jesus que de fato seja acompanhada de atitudes que remetam à transformação maravilhosa que Ele fez nas nossas vidas. Vamos orar pedindo a Ele que nos ajude a vivermos essa fé, pedindo a Ele que nos ajude a vivermos isso, para que não seja apenas declarações, mas seja de fato uma vida de mudança e de transformações e de atitudes
que remetam àquilo que Jesus fez em nós. Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua graça. E pedimos em nome de Jesus que tu fales aos nossos corações por meio da tua palavra. Deus, que aquilo que nós escutamos aqui esta noite através do teu Santo Espírito venha de fato mudar as nossas convicções, venha mudar as nossas atitudes, venha mudar os nossos pensamentos. Ó Deus, fale aos nossos corações, toque no mais profundo do nosso ser, Pai, para nos alertar sobre a necessidade que nós temos de viver, de não somente falar, que quando nós tivermos a oportunidade nós venhamos falar sim, do teu amor, da tua graça, de quanto tu és maravilhoso na nossa vida, mas também nos ajude a especialmente a demonstrarmos o quanto nós te amamos e quanto o Senhor transforma através das nossas atitudes. Que sejamos jovens que vivam de fato o evangelho que nós acreditamos. Pai, que nós sejamos jovens que vivam de fato o evangelho que nós cremos que muda as nossas atitudes, as nossas convicções, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos leve em paz. Amanhã tem EBD e agora a gente vai lá para baixo, certo? A gente se encontra lá daqui a pouco. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.